É, bem, o jogo foi muito ruim, né? O jogo foi muito ruim. O Botafogo é uma equipe em reformulação, mudou muito, né? O Botafogo estreou um jogador ontem importante. E o Flamengo é um time que acho que está tentando mudar a forma de jogar. Não tem muito a ver com o Flamengo que o Tite tentou fazer jogar no ano passado ali, tentou alguma coisa na reta final, tentou a vaga na Libertadores, né? E tem tido muitas dificuldades, né? O Flamengo criando muito pouco. Ontem eu achei que o time, inclusive, foi inferior ao jogo contra o Vasco. Contra o Vasco, no mínimo, a gente viu a primeira metade da etapa inicial, um time tendo total controle e sufocando o Vasco. O Vasco não conseguia passar do meio campo, né? Ontem não foi assim. Ontem foi uma leve pressão inicial no campo do Botafogo. Depois o Botafogo já começou a igualar o jogo, criou as melhores situações do primeiro tempo, né? Ontem o Rossi, inclusive, se redimiu daquela falha clamorosa no domingo, que fez uma defesa incrível embaixo ali, na finalização do Tiquinho, a bola às costas do Ayrton Lucas, né? E o Botafogo conseguiu quase fazer 1-0 ali. Depois teve outra chance com o Tiquinho caindo pelo outro lado, as costas do outro lateral, aí chutando um cruzado, um chute cruzado para dentro da área, e o Júnior Santos desvia, a bola passa à direita da trave, com muito perigo. Foram as melhores chances do jogo. Até o gol do Flamengo, né? Acho que foram as duas melhores chances. Foram do Botafogo no primeiro tempo. Jogo muito fraco. Acho que o Tite vai ter que tentar encontrar soluções. O time não cria situações de perigo. Inclusive, tanto o Pedro como o Cebolinha mal, mas quantas oportunidades eles têm? O Pedro não recebe uma bola em condições. O Cebolinha não recebeu uma no mano a mano que ele chegou a levar no fundo e cruzou. Aí o Arrascaeta não cabeceou para o gol porque o Hugo se antecipou muito bem, o lateral esquerdo do Botafogo. Foi a única jogada que o Cebolinha fez. Então apareceu muito pouco. E fica uma situação assim, quando entra, melhora com o Bruno Henrique e Gabriel. Eu acho que assim, são diferentes, são ótimos, ninguém está discutindo aqui a qualidade dos dois, né? Que fazem uma outra coisa. Claro que eles têm qualidade, mas eles entram numa fase do jogo diferente, né? No momento que o jogo já, o adversário está mais cansado, o jogo já não está tão truncado, e, enfim, acabam se surgindo outras situações. Mas se colocar de saída o Gabriel e o Bruno Henrique, acho que vão sofrer bastante também. Porque o Flamengo não consegue, é muito previsível, muito pouca movimentação, troca pouco de posição. Então tem vários problemas ali que eu acho que o Tite vai ter que resolver. Agora, tudo isso pode ser colocado dentro de um pacote de começo de temporada. Isso é inevitável, a gente não dá para ser incoerente, achar que em alguns poucos jogos vai ficar uma maravilha. Mas poderia pelo menos ter algo a se elogiar, além de um desempenho individual de um ou de outro, como o caso do goleiro, quando faz uma grande defesa, o Léo Pereira na fase muito boa e ainda fazendo gol, né? Mas o gol só aconteceu porque o Gatito Fernandes falhou clamorosamente, né? Não fosse isso, ia terminar mais um 0-0 seguido, né, para o Flamengo, depois de empatar sem gols com o Vasco no domingo. A atuação muito fraca, muito ruim, né? Mas não dá também para ficar tendo certezas absolutas a partir disso, né? Não vai dar certo, tudo muito ruim, tem que trocar o técnico. Aí não dá, gente. Aí é uma coisa histérica, doentia, que não dá nem para levar a sério, né? Esse tipo de análise, desculpa, tô fora. Não dá. Agora, que está muito ruim, tá. Acho que o Tite sabe disso. Na coletiva, ele não fala com todas as letras, porque, evidentemente, não vai fazer críticas ao seu grupo de jogadores, né? E ontem, até na coletiva, ele até, em dado momento, ele falou, me cobrem mais lá na frente, né? Para um dos colegas que fez uma pergunta, ele falou, me cobrem mais adiante, me cobrem lá na frente. Ou seja, meu time está em construção, né? É como se fosse uma obra e a casa está subindo, parece muito feia, mas vai ficar bonita. E essa casa está bem feia nesse momento. Para ficar bonito, vai ter que trabalhar bem nessa construção. Mas eu acho que faz parte desse processo, né, de construção de um time. E uma coisa que me chama a atenção também é que o Tite costuma ter equipes que sofrem muito pouco defensivamente, né? Quando atinge ali um certo nível, os times dele sofrem poucos gols. Eu acho isso uma virtude. E ele monta os times pela defesa. Time seguro, toma pouco gol e tal, e a partir daí a coisa vai evoluindo. O melhor time dele, para mim, foi o Corinthians em 2015. Foi exatamente isso. Você pega até os números do Corinthians no primeiro turno daquela campanha, e depois evolui muito em posse de bola, chances criadas, em gols marcados, muito gol de jogada trabalhada. Aí ele ajusta, até quando ele consegue ajustar o Jadson na direita, depois do título ele fala que se inspirou no Ozil da seleção da Alemanha, da Copa de 2014, que foi campeão do mundo. O Ozil fazia ali, como diz o André, um ponta barra armador ali, né? Um cara que joga pela ponta ali, mas é um meio campista, é um cara para articular jogadas, e o time foi crescendo. Mas o Flamengo ainda assim, ele cede oportunidades aos adversários bem preocupantes. Aconteceu contra o Vasco e aconteceu ontem diante do Botafogo. Mas acho que isso faz parte de um processo. A gente tem que entender que
tem um trabalho sendo feito. Se ele vai ser bem-sucedido ou não, não sabemos, mas querer que tudo funcione no automático, gente, não funciona. Não é assim. Alguns técnicos recentes do Flamengo conseguiram pegar o time e dar a famosa chacoalhada, que muitas vezes tem a ver, por exemplo, quando chegou o Renato Gaúcho. O Renato, ele assumiu o Flamengo junto com a volta dos jogadores que estavam nas seleções. Então, o seu antecessor tinha vários desfalques que ele não teve no primeiro momento. Rapidamente o time melhorou, lógico, né? Instantaneamente melhorou. Você está sem vários jogadores importantes contundidos ou servidos em seleções, os caras chegam, porra, é lógico, vai melhorar. E melhorou. Aí mais adiante veio mais data FIFA. Aí desfalcou. Aí a coisa, nossa senhora. Aí foi terrível. Não encontrava nenhuma solução. Então, não adianta também ficar se iludindo achando que algo que funciona rapidamente vai ser o ideal, pode ser uma mera ilusão. O André, você na tua coluna de hoje, né? Você escreveu ali sobre a evolução do time, né? Que o time, e é um dos pontos que a gente vem falando. O Fábio Albuquerque, por exemplo, ele acabou de mandar um superchat aqui. Ele fala aqui, André, a CBF fez mal ao Tite. A impressão é que estudou tanto que quer jogar no modo europeu atual e não tem capacidade para isso. Quer encaixar jogadores no modelo pré-definido, desanimador. Então, enfim, a galera está aí preocupada um pouco aí com essa situação, né? E também sobre a questão da evolução do time. Como é que você está vendo, até um pouco de acordo com a nossa enquete, né? Você acha que está dentro do esperado, se esperava muito mais? Te deixa preocupado essa demora nessa evolução do time? Discorre um pouquinho, porque você escreveu isso muito bem hoje na tua coluna. Eu diria o seguinte, em relação a essa enquete, eu responderia assim, ainda é cedo para avaliar, mas o que aconteceu no jogo de ontem foi preocupante. A atuação foi muito ruim, muito abaixo. Aquelas jogadas pelos lados ali, o Flamengo está embolado pelos lados. Gerson, Ailton Lucas e Cebolinha pela esquerda, De La Cruz, Arrascaeta e Varela ou Wesley pela direita. A jogada ali simplesmente não acontece por erro técnico, por erro de coordenação dos movimentos. O jogador toca, o outro passa e ele não recebe a bola. Ou então o passe sai errado, ou vem pro jogador, acaba saindo pro jogador errado. O jogador está mais na frente, com liberdade, ele não recebe a bola. É o que está mais próximo e marcado. Então, assim, foi muito ruim, e acho que passa muito pela atuação péssima, assim, pro nível desse jogador lamentável do Arrascaeta. Não é querer personalizar nele, nem jogar a culpa nele, a culpa não é dele, todo mundo jogou mal. Mas o Arrascaeta foi um negócio bizarro pro nível dele, errando praticamente tudo que tentou. E quando ele joga mal, a gente sabe que o Flamengo sente muito, né? E eu acho que passou muito por isso. Tá difícil aquele encaixe ali do De La Cruz, ele entender os companheiros o entender também. Então tá bem complicado. Achei bem ruim mesmo. E eu acho que essa evolução não vai passar por essa coisa que eu entendo que o Tite, o que ele fala na coletiva é para fora, né? Para dentro deve ser outra coisa, eu imagino. Não vai ficar criando agenda negativa ou criando problema num jogo de vitória, né? Ganhou e tal, então ele prefere valorizar, né? E sim, ele e a comissão técnica dele tem essa visão de que não sofrer gol, sofrer poucos sustos atrás é muito bom, mas ele também tem que entender que o espírito do Flamengo não é esse, a torcida quer fluência ofensiva, né? E é o que se espera do elenco, da qualidade desse elenco. Então eu acho que não vai ser uma coisa que é só questão de tempo, de ajuste, de persistência, não. Vai ter que fazer teste ali, né? Vai ter que testar algumas coisas. Por exemplo, você não tem um lateral direito, você pode jogar sem o lateral direito e abrir o Luiz Araújo pela direita. Ele vai fazer o corredor pela direita sem necessariamente ter um lateral. O time na Europa joga assim, o City joga assim. Você monta 3 atrás, 2 volantes à frente, ou um volante à frente, e você abre o Luiz Araújo de um lado, Cebolinha do outro. O lateral, como o Vinha, fica mais atrás,
e você tem uma equipe que pode ser testada. Não estou dizendo que tem que ser o time titular, esse tem que ser o time, que eu estou sendo professor Pardal. Não, estou falando. Não tem um lateral direito, já que não foram no mercado, ainda dá tempo, né? De ir no mercado. Tenta sem lateral mesmo. Tenta sem lateral. E eu acho que tem que testar também o time com a movimentação do Gabriel Pedro. Está muito estático. Mas muito, muito. Não pode ser uma coisa assim, o time funciona, aí ele tá lá na área para fazer o gol. O time não funciona, ele não existe. Não dá. Não dá. Então tem que ok, se compreende a característica do jogador, ele tá tentando contribuir e tal, mas bota o Gabriel para testar. De repente, aquela rotação do Gabriel ali vai fazer o setor direito funcionar. E as infiltrações do Bruno Henrique, mais físico, entrando em diagonal, pode ser acrescentar mais que o Cebolinha. Não é uma coisa de, tá fazendo isso porque é gratidão de 2019. Não, porra, não tá funcionando. O que ele tá tentando de início não tá funcionando, não funcionou contra o Botafogo minimamente. Contra o Vasco teve, a atuação contra o Vasco é soberba perto do que aconteceu ontem. É espetacular. Os primeiros 15 minutos são fantásticos perto do que aconteceu ontem. Então não jogou nada ontem. Então, eu acho que tem que se pensar em soluções para isso. Tem peças no elenco para isso. E ele tem que tentar. Ele tem que buscar, porque o funcionamento está muito complexo, está muito difícil. Chega a irritável o jogo do Flamengo. Acho que até para quem não é Flamengo. Lógico, quem não é Flamengo torce contra, está feliz de errar. Mas se estiver assistindo o jogo só pelo entretenimento, por ver um futebol... Ontem deve ter ficado irritado com o jogo, né? O Botafogo também não jogou nada. Absolutamente nada. Pavoroso o Botafogo. Conseguiu ser pior que o Flamengo numa atuação medonha do Flamengo. Mas a gente está aqui vendo sob a ótica do Flamengo. E para mim foi muito ruim. E o que aconteceu ontem foi muito preocupante. Isso aí eu acho que requer ações do Tite mais do que ter persistência, resiliência e ficar insistindo com o que não está dando certo. Pode começar a funcionar? Pode. Mas não parece o mais provável. Vamos ver aí com o encaixe do Vinha, se de repente a coisa ali pela esquerda flui melhor. E pelo lado direito, se ele consegue encontrar uma dinâmica ali para que os jogadores... Eu acho que tem que testar o Wesley. Porque o Wesley vai para o fundo, vai com tudo para o fundo. O Varela tenta jogadas ali. O problema do Wesley ele chega no fundo e erra. Essa é a grande questão. Então, o Flamengo tinha que ir no mercado atrás do lateral, né? Não tem, não foi ao mercado, só tem esse. Tem que encontrar soluções para o time produzir ali também pelo lado direito.